Neste universo, para deter Vishek, a Terra das Sombras, de invadir as terras, o Império concedeu lanças sagradas a 14 heróis e os enviou numa missão. Na cena inicial do anime, numa noite chuvosa, o olho esquerdo de um homem é terrivelmente ferido. Outro indivíduo ri da situação e exclama que Glenn arrancou o olho do sujeito, adicionando que o Império está condenado se as habilidades inexperientes do Glenn conseguem ferir até o melhor espadachim. O homem machucado questiona por que fizeram isso com ele, considerando que eram companheiros de batalha. O inimigo que fala ainda menciona que eles fizeram um ótimo trabalho, já que a missão foi concluída com apenas 4 pessoas, sendo que 3 já morreram. Glenn responde que ele e outros 7 heróis receberam essa honra no lugar deles. Para finalizar, Glenn decreta que o jovem com o olho ferido também perecerá, porque os 4 que traíram o Império devem ser punidos. A partir desse dia, começou a Era da Glória, liderada pelos 7 heróis. Assim, o jovem com o olho ferido recebe o golpe fatal. Na cena seguinte, vamos até Riel de Belém, no ano de 3992 da Era da Revelação, uma cidade escura, cercada por morros e cheia de mendigos famintos. Uma menina de cabelo roxo se aproxima da cidade, sendo transportada numa carruagem. Sozinha, ela comenta que em breve chegará ao porto e então poderá ir para a pacífica terra dos 7 heróis. No topo da muralha, o líder dos monges guerreiros Hasheb se pronuncia para a população e declara estar muito triste por ter que executar mais clandestinos. Contudo, o magistrado Souk lhe deu a missão de proteger a fronteira, então é necessário segurar as lágrimas para realizar as execuções. Nesse momento, os prisioneiros são eliminados. Hasheb informa aos cidadãos que eles podem obter a autorização de viagem com a aprovação do mosteiro, portanto é bom não colocar a carroça na frente dos bois. Durante esse discurso, um homem de tapa-olho observa a cena. Logo após, a menina de cabelo roxo é detida por um dos homens da cidade. Hasheb pergunta o que está acontecendo e o soldado diz que a garota é uma clandestina que estava escondida na carga. A garotinha argumenta que só entrou no vagão errado e o líder dos monges guerreiros lembra que ainda não começou a limpeza após a última execução. Ou seja, ainda dá para incluir mais uma pessoa no meio disso. Um jovem se aproxima e pergunta o que Pipe está fazendo, pois ele a estava procurando. Dito isso, o jovem de orelha pontiaguda pega Pipe e a leva embora. O soldado ordena ao homem que espere e pergunta quem ele é. Então ele conta que é irmão da garota. Hasheb acha que os dois não são nem um pouco parecidos e o jovem explica que é irmão dela só por parte de pai. Sendo assim, o chefe dos monges ordena incluir o garoto na execução. Pipe grita que não quer morrer, enquanto o jovem conclui que não adianta argumentar e põe a mão na espada. Contudo, o homem de tapa-olho chega e agarra os dois pelo colarinho, dizendo que estava procurando por eles. Depois, ele dá algumas moedas para subornar Hasheb, que libera os jovens. Depois disso, Pipi agradece ao homem pela ajuda, mas leva um soco do suposto irmão na cabeça, pois ele estava escondido bem atrás dela na carroça e ela arruinou os planos dele de viajar escondido. A garota reclama que o próprio garoto também foi salvo e que esse nome Pipi é feio demais. O homem adulto afirma que esses garotos não vão conseguir sobreviver com esses planos ingênuos e conta que pagou um contrabandista para preparar a partida em poucos dias. Ele sinceramente não se importa se os garotos morrerem, mas será tudo em vão se surgir um problema ainda maior que o obrigue a mudar de rota. Dito isso, ele pergunta se o jovem herói entendeu tudo. O garoto não entende o apelido, então o homem explica que chama assim as crianças que querem atravessar para serem como os 7 heróis. No entanto, o jovem afirma que esse nome dá nojo, sem paciência para mais conversa. Um homem de tapa-olho ordena aos garotos que voltem se tiverem amor à vida e vá embora. Todavia, os garotos perguntam quem é a tal contrabandista, mas o adulto não quer responder. Em vez disso, ele quer saber se os dois têm um bom motivo para atravessar para o outro lado. De cabeça baixa, Pipi conta que não tem mais nada para ela nesse lugar. Por sua vez, o irmão ouve a chegada de 13 homens e pega Pipe, jogando-a no rio. Sem demora, os 13 soldados chegam e o adulto elogia a audição do jovem. Um dos soldados informa que Hasheb liberou o homem de tapa-olho por ter demonstrado virtude no porto, mas agora ele deve provar sua virtude novamente.
O jovem pergunta que papo é esse e o homem explica que esses caras querem suborno também, afinal o mosteiro dele controla tudo que entra e sai da fronteira e os monges emitem autorização de viagem após avaliarem a virtude de quem deseja partir. Agora, sem enrolação, a verdade é que eles deixam passar quem dá a quantia que eles querem. Seja como for, imaginando que o sujeito ainda tem muito dinheiro, o monge guerreiro escolhe matá-lo para levar seus pertences e ataca. Contudo, o irmão de Pipe se adianta e o corta com sua espada, impressionando seu aliado nesse confronto. O homem acredita que esse jovem é algo que ele jamais poderia imaginar. Agora, se realmente fosse tão forte, não teria deixado ele se aproximar tão facilmente dele e da irmã. Em seguida, mais monges atacam o jovem, que acaba com todos em um único golpe. Após terminar o serviço, o jovem joga os soldados na água, enquanto o homem de tapa-olho, ao ver o quão forte é o jovem, pede ajuda dele para um assunto. Lisa Pipi sai da água reclamando que a correnteza a arrastou para longe, ao passo que seu irmão informa que eles fizeram um acordo e precisam partir. O homem de tapa-olho se apresenta como Viede e pergunta o nome da dupla. O jovem diz que se chama Coisel, mas quando a garotinha ia dizer o dele, ela, o irmão de Pepi, para de enrolar. Em seguida, eles são levados por Viede até as ruínas da fortaleza subterrânea de Ustache, que agora é o lar dos desabrigados. Por lá, eles entram numa taverna enquanto os irmãos ficam juntos numa mesa. Uma mulher comenta com Viede que os amigos dele são bonitos. Tirando isso de lado, ela garante que o adiantamento dele foi maior que o valor de mercado, porque é raro encontrar um cliente que paga tão bem quanto ele. Já que a mina tocou num assunto, Vid pede um desconto e provoca a fúria dela, porque a segurança está ficando cada vez mais rigorosa. Ele argumenta que teve que pagar pelo resgate dos dois moleques e isso convence a mulher, até porque ela gosta de crianças com aquele tipo de olhar. A propósito, Vid chama Quinzel para encontrar a chefe dos contrabandistas lá dentro. Ela oferece um negócio para o jovem atravessar para o outro lado, mas ele garante que pode fazer isso sozinho. Ela conta que ele não vai conseguir encontrar os 7 heróis se perder o navio de amanhã, porque para conter o caos da guerra civil, eles acamparam perto da fronteira das 1000 lanças de pedra por 2 dias. Ao escutar isso, Quinzel percebe que os 7 heróis apareceram bem na sua frente. Enquanto isso, Hacheb se aproxima das ruínas e sente o fedor daqueles que não doam seu dinheiro ao mosteiro. Mas ele tem uma solução para isso, carregando consigo um verdadeiro exército. Segundo ele, está aberta a caça aos ratos. Na mesma hora, um subordinado conta para Alteia que os monges guerreiros estão na taverna. Na entrada, o líder dos monges anuncia que aquele restaurante tem ligação com contrabandistas e pergunta onde está o responsável pelo estabelecimento. Alteia surge e afirma que cuida de uma taverna honesta, perguntando se existe alguma testemunha que diga o contrário. Sendo assim, Hacheb chama o pequeno homem que afirma ter pedido ajuda para entrar ali escondido. Após a revelação, o chefe dos monges manda matarem a testemunha que acreditava que seria perdoado se entregasse à taverna, mas acaba perdendo a vida sem chance de se defender. Em seguida, os soldados recebem a ordem de mandar todos dali para o mesmo lugar que o homenzinho. No meio da luta, Pipi é agarrada pelo Hacheb e o Vid está encurralado ao ponto de não conseguir chegar a tempo. No entanto, Quinzel chega derrubando um casco de barco de decoração do teto, esmagando vários soldados no processo. Ainda assim, o líder dos monges afirma que desafiar eles é o mesmo que levantar a espada contra o magistrado Olek, um dos 7 heróis. Porém, Quinzel responde que essa sempre foi a intenção. Na sequência, quando é atacado por outro homem, o garoto acaba com ele sem cerimônia e vai ver como a Pip está. Ao ver que ela só está inconsciente, mas vai ficar bem, ele olha diretamente para o Hacheb, que foge dali. Após escapar, o chefe dos monges imagina que está acabado se o mosteiro souber que o moleque acabou com tantos soldados. Por isso, declara a lei marcial, acabando de vez com a liberdade de todos os cidadãos, principalmente de ir e vir. Em pouco tempo, uma sirene começa a tocar ao redor da cidade inteira, mas mesmo assim, Quinzel acha que a noite de luar guiará ele e sua irmã para fora de Rio de Valen. Escutando isso, Alteia reconhece aquele olhar de algum lugar e conta sobre uma rota secreta que o mosteiro desconhece. Por fim, ela promete colocar os irmãos naquele navio.
Enquanto isso, Hassheb contrata um homem chamado Rendizats para dar um fim em Althea e sua tropa. O garoto está perdendo fôlego na passagem secreta porque não suporta lugares sem acesso ao céu e com pouco oxigênio. Althea conta que descobriu essa passagem por acaso anos atrás, num desmoronamento, e que era uma base para os magos de Vistek. Nesse instante, monstros atacam Althea de surpresa, mas ela corta eles e revela que o caminho à frente dá acesso ao armazém subterrâneo do porto, onde está o navio. Entretanto, quando eles passam pela primeira entrada, uma criatura gigantesca surge, elogiando a desenvoltura corporal de Althea. A contrabandista lembra que é o mesmo monstro de 3 anos atrás e fica apavorada. Kinzel salta e acerta sua espada na testa do inimigo, mas ele não sofre nenhum dano e fere o garoto gravemente ao jogar ele para o alto. Para piorar, no meio disso tudo, Vid vê o barco dele chegando e exige que Althea ache uma saída logo, porque ele pagou caro para isso. No entanto, ela chora e responde que é impossível, já que os navios vão atracar por pouco tempo devido à lei marcial. De toda forma, a mulher afirma que todos serão mortos por esse monstro. Pip começa a chorar também, atraindo um gigante para cima dela. Então, Vid reage arremessando um disco de metal preso numa corda na cabeça dele. Revoltado com a desistência da mulher, o homem garante que vai lutar até o fim e amarra o disco no pé do monstro, derrubando-o no chão. Quando o gigante se levanta, Vid escapa do ataque dele com Pip nos braços e joga o disco mais uma vez, achando a testa do oponente, após ela ser enfraquecida pelo golpe do Koizel. Contudo, o monstro agarra a corda e arremessa o Vid na parede com força, além de derrubar a Pip. Althea se apressa para impedir a queda da garotinha no chão, mas o Vid não tem a mesma sorte e cai com tudo. Porém, mesmo debilitado, ele chama pelo nome de Shikarin, até que uma luz rosa surge no ambiente. Embora ele não saiba o que é, o monstro se aproxima para comer as garotas, mas Koizel retorna e agradece pelo fato do monstro ter destruído o teto, porque isso garantiu que ele pudesse ser impactado pela lua. Com esse diferencial, o garoto ataca a cabeça do inimigo com sua lâmina e acaba com ele rapidamente. Um disparo energético ocorre na direção do grupo e quase acerta Koizel, que consegue escapar na hora H ali perto. Hashed solta uma gargalhada enquanto se esconde atrás de Rendizats, que carrega o poder da espada mágica. Segundo o monge, essa espada será usada como martelo da justiça para castigar a alma podre desses ratos. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.